Limpeza psíquica. A limpeza psíquica é uma prática de higiene mental recomendada pelo racionalismo cristão. Seu intuito é promover o equilíbrio e a tranquilidade interior mediante radiações que visam ao fortalecimento espiritual. A limpeza psíquica higieniza o corpo fluídico, que liga o espírito ao corpo físico da pessoa. O corpo fluídico está ligado ao espírito em razão da vibração permanente deste, e interpenetra todo o corpo humano. A limpeza psíquica consiste em vibrações mentais, que estabelecem conexão entre o ser humano que irradia e espíritos de elevado grau de evolução, também denominados astral superior, para que, fortalecido, vença as lutas do dia a dia. Pensamentos são vibrações do espírito e, portanto, irradiações, quando se pensa em determinado lugar, e essas vibrações são direcionadas a esse local. O mesmo ocorre quando se mentaliza alguém. Nesse sentido, a concentração no significado das palavras que compõem as irradiações é de extrema importância, para que a conexão com o astral superior ocorra. A limpeza psíquica é, portanto, um breve intervalo no cotidiano, ajudando o indivíduo a recuperar a vitalidade e, assim, continuar a vida com mais energia, e para enfrentar suas dificuldades e buscar seus objetivos. Abrangência da limpeza psíquica. O ser humano está em constante pressão, pois a vida, de maneira geral, é muito competitiva. Os impasses do dia a dia sugam sua energia vital. As frustrações internas, os abalos sofridos com perdas de toda a natureza, a pressão para cumprir deveres e atender expectativas pessoais e coletivas, tudo abala o espírito e, consequentemente, reflete no corpo físico. Esse desgaste deixa o espírito sujeito a depressões, abatimentos morais e outros males emocionais, abrindo espaço para negatividades. Logo, é preciso repor essa energia vital, mas, para isso, é preciso romper com a camada de pensamentos negativos que se forma na atmosfera fluídica da Terra. É justamente essa abrangência da limpeza psíquica. A limpeza do ambiente proporcionada por essa prática também tem o objetivo de arrebatar para fora da atmosfera fluídica da Terra os espíritos desencarnados que por ela vagueiam. Como fazer a limpeza psíquica? O racionalismo cristão recomenda às pessoas a prática diária da limpeza psíquica, seja nas reuniões públicas das casas racionalistas cristãs ou em suas residências. Nos lares, devem reunir-se diariamente às 7 horas da manhã e às 8 horas da noite, ou em horas próximas, conforme a rotina individual. A limpeza psíquica não deve, portanto, ser feita em qualquer ambiente, pois se presume que em casa haja maior privacidade do que na rua ou no trabalho. Quando a limpeza psíquica é feita em conjunto, um dos participantes faz as irradiações em voz alta e os demais o acompanham mentalmente. Quando a pessoa estiver só, as irradiações podem ser feitas em silêncio, de viva voz, ou acompanhadas por meio da web rádio Arasão, www.arasal.org. Os que não puderem irradiar em conjunto podem fazê-lo individualmente, de preferência em local isolado e nas horas mencionadas. É importante que antes das irradiações a pessoa reserve cerca de 10 minutos para autorreflexão, analisando os fatos que ocorrem diariamente. Todavia, ao iniciar as irradiações, deve desligar-se de tudo ao redor e se fixar no significado das palavras, com o objetivo de obter a mais perfeita concentração, de modo a facilitar sua religação às dimensões elevadas da espiritualidade. As irradiações da limpeza psíquica devem ser feitas na seguinte sequência. 1. Fazer a irradiação A, dirigida ao astral superior, uma única vez. 2. Repetir a irradiação B durante 5 minutos. 3. Fazer uma irradiação B dirigida ao astral superior. E 4. Para finalizar, fazer uma irradiação B dirigida ao presidente astral do racionalismo cristão, Humberto Rodrigues. Irradiação A, ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Irradiação B, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito, e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.
Ponto. As irradiações que o racionalismo cristão aconselha constituem excelente preparo mental, nada valendo se as pessoas que as estiverem fazendo não procurarem sentir bem o seu significado. Para melhor alcance do objetivo a que as irradiações são dirigidas, destacamos cada uma das suas sentenças e o que significam. Significado das irradiações. Irradiação A. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Essas expressões definem a direção das irradiações. Astral superior são espíritos evoluídos cuja ação, por meio do racionalismo cristão, beneficia a humanidade. Grande foco ou força criadora designa o princípio inteligente, imaterial, ativo e transformador na sua concepção universal, do qual os seres humanos são parcelas integrantes. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. É uma afirmação categórica, indicativa de que os que irradiam estão esclarecidos sobre a espiritualidade, e sustentam que no universo não há o acaso, o imprevisto, porque todos os fatos têm sua ocorrência explicada como resultado da aplicação inexorável da lei de causa e efeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. É outra afirmação indicativa de que, pelo estudo dos princípios racionalistas cristãos, pelo uso do raciocínio e pelo crescimento espiritual decorrente da luta diária para eliminar erros e defeitos morais, o ser humano manifesta esclarecimento progressivo e consequente evolução, certos do que nos cabe fazer. É a declaração que traduz o senso da responsabilidade no que concerne ao cumprimento dos deveres cotidianos, e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem. É o compromisso que a pessoa assume, consigo mesma, de praticar o bem, visto que, sem esse propósito, as portas por onde penetram os maus pensamentos não estarão fechadas. O livre-arbítrio foi alcançado pelo Espírito com o fim de ser aplicado para o bem. Irradiamos pensamentos aos espíritos superiores. Desde que o objetivo é o de estabelecer contato com o astral superior, as irradiações se dirigem a esses espíritos evoluídos, pouco importando quais sejam, porque qualquer deles está animado de um só querer, que é o de ajudar a promover a evolução dos seres humanos, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, assim como a limalha do ferro, atraída pelo ímã, fica debaixo da sua ação magnética. Os seres humanos, unidos por vibrações aos espíritos do astral superior, ficam, igualmente, sob a ação de sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. O empenho no sentido de dar o melhor cumprimento possível aos deveres deverá ser uma aspiração constante que se reafirma em cada irradiação proferida, que tem o dom de fortalecer o espírito na luta pela vida. Irradiação B, grande foco, vida do universo. Alerta ao ser humano para a realidade de o grande foco também ser vida e, como tal, permear o todo universal, a vida do universo no seu aspecto amplo e construtivo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito. A finalidade das irradiações é estabelecer contato com as forças superiores, para que a luz do esclarecimento espiritual envolva as pessoas que irradiam, já que integram o todo universal, e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los. Convictas de que há erros acumulados no corpo fluídico, provenientes de encarnações anteriores do espírito, as pessoas podem percebê-los quando emergem do subconsciente na forma de intuições, evitando sua repetição no dia a dia da atual existência, e nos fortalecer para praticar o bem. Ao eliminarem do corpo fluídico os erros de existências passadas, as pessoas, fortalecidas e esclarecidas, irão espiritualizar-se e, assim, promover ações dignificadoras. Conforme se observa, as irradiações não são um agrupamento de palavras para serem repetidas automaticamente, mas encerram um elevado sentido espiritual e concentram, na sua essência, um resumo filosófico do racionalismo cristão. Não seria possível dizer mais em tão poucas palavras, para que possam ser conservadas na memória. Faça-se, na vida prática, o que elas indicam, e tudo irá bem. Quando as irradiações se elevam com convicção, atingem, invariavelmente, a meta, e o astral superior, ao qual são dirigidas, capta suas vibrações, conquanto não sejam rezas nem orações, são, no entanto, manifestações de almas que procuram se corresponder.